Então vamos lá. Salmo 37, no verso 5, diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Vamos falar mais uma vez? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Sabe, esse versículo, ele nos mostra três coisas muito importantes que você e eu nunca jamais podemos nos esquecer. Tá? A primeira coisa que esse verso, ele fala conosco aqui, é entregar. O que significa entregar? Tá? Entregar seria você dar, você conceder a sua vida a Deus. E de que forma que você pode entregar a sua vida a Deus? É você se derramando a Ele em oração. Tá? Então é você se derramando, né, diante dEle, da presença dEle, buscando a face dEle em oração. Então, quando nós oramos, nós entregamos a Deus os nossos pedidos, as nossas petições, os nossos clamores. E isso fazemos em oração. Né? Quando nós nos entregamos a Ele em oração, nós estamos dizendo que nós não podemos fazer nada sem Ele. Nós somos limitados, nós somos totalmente dependentes dEle. É isso que nós dizemos quando nós estamos entregando a nossa vida em oração diante de Deus. Então, nós estamos reconhecendo que somos limitados, que as nossas forças não são altas, né? Que as nossas forças, elas são sim limitadas, né? Os nossos recursos, eles têm limites. Então, quando nós atingimos esses limites, nós não podemos mais seguir além, seguir adiante. Nós precisamos de alguém superior, e esse alguém se chama Jesus Cristo. Amém? Então a primeira coisa é você entregar a sua vida, o seu coração, a sua alma a Ele, né? Diante dEle, se derramando na presença dEle. A segunda coisa que esse versículo nos mostra aqui é que nós devemos confiar, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. O que remete a essa confiança? Essa confiança nos remete a termos fé. A palavra de Deus diz que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que ainda não estamos vendo. Né? Então, fé é você visualizar o impossível, é você trazer à tona, né, o seu milagre, aquilo que tanto você precisa da parte de Deus, é você trazer a realidade, né, a esperança no Senhor Jesus. Isso é confiar em Deus. E a terceira coisa que esse versículo nos mostra é a esperança, não é? E Ele tudo fará. Isso é esperança. Perceba que esse verbo, Ele tudo fará, está no futuro. O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que nós devemos esperar, nós devemos ter paciência, né? Nós devemos perseverar em acreditar que Ele fará. Então, esse versículo nos mostra três coisas, aqui três regrinhas, né, que devemos seguir passo a passo: entregar, confiar e esperar. Isso é muito importante, você memorize, mentalize e guarde isso no seu coração, porque isso fará toda a diferença na sua vida cristã daqui para frente. Tá? Então, o que estamos vendo nesses últimos dias? Né? Essa pandemia, ela tem atingido a todo o nosso planeta Terra, até mesmo a nossa pequenina cidade. Olha só aonde que essa pandemia veio chegar. Nós vemos aí que já tivemos 5 casos ou até mais, a gente não sabe, né, a definição exata, mas pelo menos 5 casos a gente já teve aí a confirmação que essa pandemia atingiu a nossa pequenina cidade, né? Então, o que isso nos leva? Isso nos leva a realmente colocar esse versículo em prática. Nós devemos entregar
a nossa oração a Ele, derramar na presença dEle. Nós devemos confiar que Deus está conosco para nos proteger desse mal e nós devemos esperar. O que é isso? Perseverar acreditando que Ele fará o impossível acontecer em nossa vida, nos preservando, nos guardando, nós e nossas famílias, toda a cidade de Itaju, de toda essa pandemia. Se você crê nisso, diga aí um amém na sua casa. Se você crê nisso, receba agora a bênção de Deus, a proteção, a preservação sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Olha, a palavra de Deus nos diz assim, que por isso, nós não podemos nos desanimar, não é? Então, embora exteriormente nós estejamos a nos desgastar, todavia, interiormente, nós estamos sendo renovados, não é? Dia após dia. Por quê? Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos, eles estão produzindo para nós uma eterna glória, um peso de glória. É isso que nós vemos aqui na palavra de Deus, não é? Então, toda essa glória que Cristo nos revela é muito maior, é muito mais forte do que qualquer sofrimento que eu e você possamos estar passando, ou que essa pandemia esteja aí, amedrontando a tantas e tantas pessoas em todo o planeta Terra. Tá? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos fixar os nossos olhos naquelas coisas que nós não vemos. Não é? É isso que diz aqui a palavra de Deus. Fixe o seu olho, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Por quê? Porque aquilo que nós vemos, aquilo que o nosso olho enxerga, isso é transitório, isso é temporal. Mas aquilo que o nosso olho não está vendo, isso sim é eterno. Essas foram as palavras aqui do apóstolo Paulo. Então Jesus ele foi bem claro. Uma certa vez Jesus disse a seguinte frase, olha, no mundo todos nós teremos aflições, mas não temas. Por quê? Porque o mesmo Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias, em todos os momentos, até a consumação dos séculos. Então nós não precisamos temer. Por quê? Porque Ele está conosco. Não importa o tamanho do nosso problema, não importa a aflição, não importa o que esteja surgindo por aí, não. Ele está conosco. É isso que Ele está dizendo para nós nessa noite. E isso traz um conforto, não traz? Isso traz segurança. E isso também traz paz. O que é paz? Você já parou para analisar o que significa paz? Olha, paz não é a ausência da dificuldade. Não. Tá? Paz é você saber que Deus está no controle mesmo durante a dificuldade. Você está entendendo? Deus está no controle. Não importa o tamanho da provação, não importa o tamanho da dificuldade, Ele está no controle conosco mesmo durante a dificuldade. Isso é paz. Então, enquanto tudo parece desmoronar lá fora, enquanto as notícias são ruins, enquanto o mundo parece estar caindo ao nosso redor, Deus diz para mim e para você nessa noite, olha, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. É isso que Ele está dizendo. Aquieta o seu coração, aquieta, eu estou no controle. Eu estou cuidando de você, da sua casa, da sua família. Não importa as notícias ruins, não importa o que chegue batendo a sua porta, não. Ele está contigo, Ele está com a sua família, Ele está na sua casa para te proteger, para te preservar do mal, para abençoar a sua saúde. É isso que Ele está dizendo para nós nessa noite. Ele diz para você, olha, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Olha só que palavras lindas do nosso Deus para nós nessa noite. Outro versículo que eu queria deixar também com você é o seguinte, olha,
nenhum mal te sucederá, nem epidemia alguma chegará na tua casa. Eu vou repetir para que você tome posse aí nessa noite, nesse dia, em nome de Jesus. Nenhum mal te sucederá, nem epidemia alguma chegará na sua casa, em nome de Jesus. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra ou da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu, ó Senhor, tu estás comigo. Ele está com você. Ele está com você. Lembre-se, a tempestade, ela vem sim. Vem sobre a vida de todas as pessoas nessa terra. A tempestade vem, ela chegou. Só que a tempestade, ela é passageira. A tempestade, ela não é permanente. Nunca se esqueça disso, preste muita atenção. A tempestade, ela é passageira. Ela não é permanente. Ela vai passar. E Jesus, ele está com você na tempestade, para cuidar de você, cuidar da sua casa e cuidar da sua família. Por isso, nessa noite, entregue o seu coração a Ele. Entregue a sua vida a Ele. Entregue a sua alma, as suas dificuldades, os seus problemas, a sua casa, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, o seu trabalho. Entrega tudo nas mãos dEle. Confia nele. E Ele tudo fará por você, porque Ele te ama. Porque Ele te ama e muito. Ele te criou para que você e Ele tenham um relacionamento eterno. Um relacionamento íntimo de amor e de paz, de alegria e de felicidade eternas. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Sabe, eu tenho visto muitas notícias de várias pessoas ao redor do Brasil e do mundo, né? Muitas pessoas ansiosas, deprimidas, com medo, com pavor. A palavra de Deus é muito clara. Deus diz assim para mim e para você nessa noite: lança sobre mim a sua ansiedade, lança a sua ansiedade, porque eu vou cuidar de você, eu continuarei cuidando de você. Não se preocupe, não temas, eu vou cuidar de você. Olha, Deus é bom. Deus é bom. As Escrituras nos dizem que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. De todas. Ele vai livrar-nos dessa epidemia, vai. Ele vai proteger essa cidade, vai. Ele vai proteger a sua casa, a sua família. Ele livra você de todas as aflições. Mas o que você tem que fazer? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Essas três coisas você precisa fazer a partir de hoje, dessa noite, na sua casa e na sua família. Olha, a palavra de Deus nos diz que Deus nunca desamparou o justo. Ele sempre foi com a vida do justo. Não importa o tamanho da provação que os seus filhos estiveram passando. Sabe algo importante que eu quero que você entenda? Que Deus nunca livrou o seu filho, a sua filha, antes da provação. Preste muita atenção. Deus nunca livrou os seus filhos da provação. Não. Ele livrou os seus filhos na provação, durante ela, no meio dela, dentro dela, lá dentro, no interior da provação. Você quer alguns exemplos? Vou te dar 3 exemplos, ó. Você lembra da tempestade que afligiu Jesus no barco com os discípulos? Onde que Jesus estava? Dentro do barco, dentro da tempestade. Ele nunca abandonou os discípulos. Ele nunca vai abandonar você. Não importa a tempestade que nós possamos passar. Ele está dentro do barco. Ele vai te proteger. Ele vai te guardar. Ele vai te abençoar, porque Ele é com você. Lembra de Daniel na cova dos leões? Deus não livrou Daniel da cova. Daniel foi para a cova dos leões, mas Deus entrou com ele lá dentro. Os leões não fizeram nada com Daniel. Por quê? Porque Deus estava lá dentro com Daniel na cova dos leões. Ele livra você lá dentro.
Ele vai nos livrar aqui durante essa epidemia. Ele vai te livrar. Creia nisso. Olha o terceiro exemplo. Eu me lembro da fornalha ardente, lembra daquela fornalha de fogo, onde 3 pessoas entraram nela, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas de repente avistaram uma 4ª pessoa. Quem era a 4ª pessoa que estava com eles lá dentro do fogo? E aquele fogo não os consumiu, não os queimou, não fez nada na vida daqueles filhos de Deus. Por quê? Porque Deus estava com eles. Deus, o próprio Deus, era a 4ª pessoa da fornalha de fogo ardente. Ele está com você lá dentro. Ele não vai permitir que nada te aconteça, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus. Ele te ama, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Criador, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Redentor. Aleluia! Será que você pode glorificar, dizer um amém? Glória a Deus, digitar um amém aí. Aleluia! Louvado para sempre seja o nome do Senhor. Sabe, são nos momentos de maiores adversidades que Deus se levanta em favor do seu povo. Quantas histórias bíblicas temos aqui? Se eu fosse citar aqui para você, a gente ficaria o dia inteiro, a noite inteira. Tantas histórias em que Deus agiu a favor do seu povo, quando esse povo se prostra diante dele, quando esse povo clama a ele, quando esse povo realmente se quebranta de coração diante dele, entregando o seu caminho a ele, confiando nele e esperando a provisão dele. É isso que esse versículo nos mostra, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Não importa as circunstâncias, quão grandes elas forem e quão adversas elas são, não importa o tamanho delas, maior é o que está conosco, maior é Cristo em nossas vidas. Olha o que ele diz para nós nessa noite: eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Mesmo que um pai e uma mãe esquecesse de você, eu vou repetir isso para que você mentalize aí na sua mente, no seu coração. Mesmo que um pai ou uma mãe esquecesse de você, ele todavia jamais, nunca se esquecerá de ti, diz o Senhor Jesus. Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te deixar. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Criador. Ele te ama, Ele ama a sua vida, Ele ama você, Ele vai preservar você, Ele vai cuidar de você. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O salmista também diz o seguinte: olha, eleva os meus olhos para os céus. De onde me virá o socorro? O meu socorro, o teu socorro, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é contigo, Ele é com a sua família, Ele é com a sua casa, Ele é conosco. Enquanto uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós não. Nós confiamos, nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia! Enquanto o rico se gloria na sua riqueza, não é? Enquanto o sábio se gloria na sua sabedoria, enquanto o forte confia na sua força, nós cristãos não, nós confiamos, nós nos gloriamos, nós estamos na presença do nosso Deus. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa fé, Ele é a nossa graça, Ele é a nossa saúde, Ele é a bênção para a sua casa, para a sua família. Aleluia! Oh, Deus é maravilhoso, sabe, Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle. Ele nunca é pego de surpresa. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Você sabe o que significa a palavra soberano? Soberano quer dizer que nas mãos dele está todo poder, todo o domínio e toda a autoridade. Tudo está nas mãos de Deus. Portanto, não há o que você temer. Você não precisa ter medo. Você sabe o que você precisa ter? Fé em Deus, esperança em Deus, entregar, confiar
e esperar em Deus. É isso que eu e você precisamos ter. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou para a sua eterna glória, mesmo depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo, o próprio Deus, Ele nos aperfeiçoará, Ele nos confirmará, Ele nos fortificará e Ele também nos fortalecerá. É isso que Deus está falando conosco nessa noite. Isso é paz. Isso é paz. É quando nós entregamos a Deus a nossa vida. É quando nós confiamos que Ele pode resolver todas as coisas. E é quando nós decidimos esperar em Deus, perseverar acreditando que Ele fará o impossível acontecer na nossa vida. Mas lembre-se, ao mesmo tempo que essa pandemia atinge todo mundo, ao mesmo tempo em que esperamos a solução dessa epidemia, ao mesmo tempo, eu e você, os nossos dias, eles não podem apenas estar pautados nessa vida, nessa terra. Mas por que não? Por que não? Muito simples. Porque a sua esperança, a nossa esperança é celestial. A esperança do cristão é a certeza do seu nome estar escrito no livro da vida, estar escrito no livro do céu. Essa é a nossa esperança, essa é a motivação que nos move. O nosso nome estar escrito no livro da vida, no livro celestial. Por isso o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, se nós esperamos apenas, somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a nossa esperança não pode estar apenas nessa terra, na solução dessa pandemia, não. Ser cristão é ser diferente. Por quê? Porque quando nós partimos dessa terra, nós estaremos com Ele para sempre nos céus. Ou seja, não há o que temer, não há o porquê ter medo. Você está com Cristo e Ele está contigo. Porque a nossa cidade está nos céus, não é? De onde nós esperamos também o nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, que transformará esse nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo sobrenatural, o seu corpo glorioso e celestial. Ah, como é bom saber que a nossa pátria está lá. Ah, como é bom saber que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Como é bom saber que a nossa cidade real, verdadeira, autêntica, legítima, está lá nos céus, na Nova Jerusalém, onde eu e você estaremos com Ele para sempre, por toda a eternidade, onde lá não haverá mais choro, lá não haverá mais pranto, mais dor, todas as coisas já são passadas. Por quê? Ele fez todas as coisas novas, eis que tudo se fez novo. Sabe, Cristo é a nossa esperança, Ele é a nossa fé, a nossa alegria, Ele é a nossa motivação. Porque segundo a promessa dele, nós aguardamos sim novos céus e a nova terra, onde habita a justiça divina. Então perceba que de uma forma ou de outra, o cristão ele nunca perde. Eu vou repetir isso para que você reflita. De uma forma ou de outra, o cristão ele nunca perde. Ele jamais vai ser um derrotado. Por quê? Porque nós estamos seguros, se nós vivemos, nós estamos com Cristo. E se nós morremos, nós estaremos com Cristo para sempre. Ou seja, não existe derrota para o cristão. O apóstolo Paulo falou certa vez o seguinte, olha, para mim, o morrer e o viver é lucro. Por quê? Porque ele sabia que se ele morresse, ele estaria com Cristo. Então o viver era Cristo e o morrer também era Cristo. Isso é convicção, isso é certeza. Eu te digo nessa noite, nesse dia, você tem essa certeza no seu coração? Você já entregou a sua vida a Jesus, o seu coração, a sua alma para Ele? Você decidiu confiar somente nele? Você tem esperado a salvação do Senhor teu Deus? Ou você ainda não tem certeza da sua alma?
Se você partir para a eternidade, se você fechar os seus olhos aqui na terra, aonde é que você vai acordar na eternidade? Será que é nos céus? Ou será que é no inferno, na perdição eterna? Isso é muito importante. Só vai subir com Cristo aquela pessoa que realmente decidiu viver com Ele aqui na terra, que entregou a sua vida a Ele. E o que é entregar a vida a Cristo? É se arrepender dos seus pecados. É crer que Cristo veio a essa terra, morrer em nosso favor naquela cruz, pagar alto preço de sangue em favor das nossas vidas, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje está vivo, reinando para sempre. E quando nós morrermos aqui na terra, Ele vai nos ressuscitar, e Ele vai nos levar com Ele para os céus. Isso é o Evangelho. Isso se chama Jesus Cristo. Se você não tem essa certeza ainda no seu coração, é momento nesses dias, nessa noite, de você tomar essa decisão então, a mais importante decisão da sua vida. Você precisa entregar a sua vida a Ele, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa firmar um pacto, uma aliança, um compromisso com Ele, de viver com Ele para sempre. Preste muita atenção, Jesus só vai salvar aquela pessoa que realmente se entregou a Ele de verdade. Jesus disse certa vez, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai subir ao Pai a não ser por mim. Ele também diz o seguinte, olha, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Sabe, muitas pessoas ainda hoje estão enganadas. Por quê? Porque elas pensam que a igreja pode levar para o céu. Elas pensam que a religião pode levar para o céu. Elas pensam que eu ser bonzinho aqui na terra, fazer boas obras, fazer caridades, isso é suficiente para me levar para o céu. Isso não basta, isso não é nada. Só uma forma pode te levar para o céu. Só existe uma maneira, é crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Só Ele pode te levar para o céu. E outra coisa, Ele não divide a glória dele com ninguém. Sabe? Jesus não divide a glória dele com ninguém. A palavra de Deus diz assim, olha, há um só intercessor, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só Ele é o caminho que pode te levar para o céu. Só Ele é a vida eterna que está esperado para todo aquele que crê, que acredita que Ele é o único capaz de salvar. Não são as nossas obras, é Cristo, não é a religião, é Cristo, não é a nossa igreja, é Cristo. Fique com essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Lembre-se, a esperança é Cristo. Ele é a solução não só dessa pandemia, mas a solução da nossa alma, da nossa vida. A verdadeira paz, a verdadeira alegria está contida somente em Cristo. Tá? Então, não há o que temer, meu irmão. Não há o que temer. Tem um versículo muito bonito que diz assim, olha, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Eu vou repetir que isso é muito importante. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que coisa linda. Que palavras lindas que Deus nos deixou. E ele também diz o seguinte, olha, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura, nem sequer a epidemia, nada poderá nos separar do amor de Deus que está contido no Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Graças a Deus. Isso é convicção plena. Então nunca se esqueça, Cristo em você, Cristo em nós, é esperança da glória, é esperança de vida eterna, é esperança de novos céus e nova terra. Você e eu precisamos fazer 3 coisas: entregar, confiar
e esperar em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará por você. Em nome de Jesus.